A fuselagem do Catalina estava lotada além da razão. Dezenas de homens amontoados em um espaço projetado para 9, corpos cobertos de óleo prensados juntos, tremendo na noite. O tenente Adrian Marks sentia seu hidroavião afundar perigosamente com cada sobrevivente arrastado a bordo, as ondas atravessando as janelas laterais. Ainda assim, eles continuavam chegando. Através do Pacífico que escurecia, centenas de outros flutuavam entre tubarões. 4 dias desde que o Indianápolis afundou. 4 dias de sol e loucura, mas eles haviam atingido o limite. Nem mais um homem cabia dentro. Atrás dos nadadores desesperados, barbatanas dorsais cortavam a água. Marks já havia desobedecido ordens ao aterrissar em ondas de 3,5 metros. Ele havia quebrado todos os regulamentos, mas outra barbatana surgiu na superfície e, ao ver o medo nos olhos dos homens agarrados à borda de sua aeronave, Adrian Marks deu uma ordem que nenhum outro piloto teria ousado dar. Nas últimas semanas da Segunda Guerra Mundial, o cruzador pesado, o USS Indianapolis, carregava uma carga que poucos a bordo podiam sequer começar a compreender. No final de julho de 1945, foi confiada a ele uma das missões mais críticas da guerra: entregar os componentes da Little Boy, a primeira bomba atômica funcional, para a ilha de Tinian, na cadeia das Marianas. A missão era tão secreta que nem mesmo o capitão Charles B. McVeigh, terceiro, sabia exatamente qual carga seu navio estava transportando. A ordem era simples: navegar em velocidade máxima, não chamar atenção e entregar a carga intacta. O Indianapolis carregava as cicatrizes de inúmeras batalhas. Não era estranho ao combate. Havia sobrevivido a ataques kamikaze, apoiado desembarques em Iwo Jima e Okinawa e navegado milhares de milhas em zona de perigo. No entanto, agora, com a guerra praticamente ganha, partia em sua missão mais importante, uma que ninguém poderia jamais conhecer. Em 26 de julho de 1945, completou sua entrega em Tinian em tempo recorde, descarregando o urânio e os componentes da bomba sem problemas. O navio então partiu para Guam, onde desembarcou fuzileiros navais antes de navegar em direção ao Golfo de Leyte, nas Filipinas, para se preparar para a invasão esperada do Japão. Sem escolta, o Indianapolis avançava para oeste a uma velocidade constante de 17 nós. Os planejadores da Marinha pensavam que a rota era relativamente segura. A atividade de submarinos havia diminuído, já que a frota do Japão jazia destruída e as comunicações eram frouxas, sem ninguém rastreando sua posição muito de perto. McVeigh ordenava um curso em zigue-zague, às vezes para reduzir a chance de ataques com torpedos, mas a decisão ficava principalmente a seu critério, dependendo do clima e da visibilidade. Na noite de 29 a 30 de julho, a visibilidade era excelente. As estrelas iluminavam o calmo mar das Filipinas, a lua baixa no horizonte. Confiante e consciente do cansaço de sua tripulação, McVeigh ordenou que o navio simplesmente seguisse um curso constante. A maioria dos marinheiros dormia em seus beliches. Para os 1.195 homens a bordo, era apenas mais uma noite úmida no mar. Mas sob aquelas águas plácidas espreitava o perigo. O submarino japonês Pneu 58, comandado pelo capitão Mochitsura Hashimoto, estava patrulhando a área. O submarino de Hashimoto era um caçador formidável. Tinha torpedos tipo 95 e até os experimentais torpedos tripulados Kaiten. Naquela noite, enquanto escaneavam o horizonte, os vigias a bordo do B-58 avistaram a silhueta de um grande navio de guerra americano cortando o mar, iluminado pelas estrelas. Para Hashimoto era uma oportunidade de ouro. Ele estabeleceu seu curso de ataque alinhando sua presa com precisão metódica. A 0h12 e 14 segundos da manhã de 30 de julho, Hashimoto deu a ordem de disparar. 6 torpedos saíram dos tubos do submarino, dirigindo-se silenciosamente para o cruzador desavisado.
2 deles acertaram o alvo. O primeiro atingiu a proa do Indianapolis, destruindo compartimentos e iniciando uma cadeia de explosões. O segundo atingiu perto do centro do navio, rasgando o combustível e os paióis de munições. O céu noturno explodiu em chamas enquanto o cruzador sacudia violentamente, os convéses se elevando sob o impacto. Em segundos, estava mortalmente ferido. O pânico se espalhou enquanto os homens corriam para escapar do inferno. Os alarmes soaram, as anteparas gemiam e a água do mar inundava os compartimentos rompidos. O Indianapolis, um navio de guerra que havia forjado seu nome na guerra, estava afundando tão perto do fim da guerra. O caos tomou conta do navio enquanto a tripulação lutava desesperadamente para fazer algo. A primeira explosão havia destruído a sala de comunicações, impedindo o capitão McVeigh de enviar um chamado de socorro coerente. A energia falhou em grande parte do navio, deixando apenas fragmentos de iluminação de emergência piscando através de corredores cheios de fumaça. As chamas ardiam sem controle, alimentadas por combustível de aviação e munições que detonavam em explosões ensurdecedoras. Os homens foram arremessados de seus beliches, cegados pela fumaça ou presos atrás de aço retorcido. Aqueles no convés viram fogo jorrando do convés dianteiro, o mar ao redor do casco já borbulhando, com óleo e destroços. Nos momentos após o segundo torpedo atingir, McVeigh deu a inevitável ordem de abandonar o navio, mas a ordem foi mais simbólica do que prática. O Indianapolis estava afundando rápido demais para que pudesse ocorrer uma evacuação ordenada. Os botes salva-vidas, presos firmemente para o mar, eram impossíveis de lançar a tempo. Muitos foram danificados diretamente nas explosões. Os marinheiros correram para o convés agarrando coletes salva-vidas se pudessem, outros mergulhando de cabeça na água escura com nada além de um instinto de sobrevivência para mantê-los à tona. O navio inclinou-se pesadamente, gemendo como uma besta ferida, enquanto a água do mar jorrava através de enormes buracos em seu costado. Dentro de 12 minutos do impacto dos torpedos, o Indianapolis tombou e afundou. A popa elevou-se silhuetada contra o mar em chamas, antes que o grande cruzador mergulhasse nas profundezas do mar das Filipinas. Mais de 300 homens afundaram com ele, presos sob os convéses, engolfados pelo fogo ou sugados pelo vácuo do casco que afundava. O restante, aproximadamente 900 marinheiros, encontraram-se à deriva em mar aberto, espalhados por milhas de água escura coberta de óleo. A cena era de pesadelo. Os sobreviventes agarravam-se a coletes salva-vidas, balsas ou qualquer destroço que flutuasse por perto. Alguns estavam cobertos de óleo, tossindo e vomitando enquanto ele se infiltrava em suas bocas e olhos. Outros já estavam gravemente feridos. A escuridão era perfurada apenas pelo brilho do combustível em chamas e pelos gritos dos feridos. Por um momento, os homens tentaram se reunir, formando grupos para a segurança, mas a vastidão do mar os engoliu, dividindo-os em dezenas de pequenos grupos à deriva com a corrente. Quando as últimas bolhas do navio desapareceram, instalou-se a percepção de que ninguém sabia onde estavam. Os movimentos do Indianapolis não haviam sido rastreados de perto e o quartel-general nunca confirmou os sinais de socorro que ele havia tentado enviar. Não haveria busca imediata, nenhuma missão de resgate rápida lançada ao amanhecer. Os sobreviventes estavam sozinhos, a centenas de milhas da terra, flutuando em águas tropicais repletas de tubarões. Para aqueles que haviam saltado das chamas para o mar, a provação estava apenas começando. Ao amanhecer de 2 de agosto de 1945, o mar das Filipinas havia se tornado um cemitério. 4 dias haviam passado desde que o USS Indianapolis deslizou sob as ondas, e o que restava de sua tripulação estava diminuindo rapidamente. Dos quase 900 homens que haviam sobrevivido ao naufrágio, menos da metade ainda estava viva. A maioria sucumbiu a ferimentos, hipotermia, afogamento, envenenamento por água salgada, ataques de tubarões ou exposição. Eles flutuavam em grupos dispersos através da extensão infinita, sua pele empolada pelo sol, lábios rachados e enegrecidos pela sede, mente se desintegrando em febre e alucinação. Os tubarões
patrulhavam as bordas, investindo constantemente para arrastar os mais fracos com rapidez aterrorizante. Era a 4ª manhã de tormento e a maioria já não acreditava que o resgate fosse possível. E então, contra todas as probabilidades, uma aeronave apareceu, às 10h30 da manhã. O tenente Wilbur, Chuck, Gwyn e seu copiloto, o tenente Warren Colwell, estavam voando uma patrulha anti-submarino de rotina em um bombardeiro Lockheed PV-1 Ventura. Haviam decolado de Peleliu e estavam traçando um circuito monótono do oceano, procurando submarinos japoneses que raramente se mostravam mais. O voo havia sido sem incidentes até que um problema técnico interveio. Gwyn deixou seu assento para consertar uma antena de rádio solta na barriga da aeronave. Espiando pela pequena janela de observação ventral enquanto trabalhava, Gwyn viu algo estranho na superfície abaixo, uma longa mancha escura manchando a água. Parecia uma mancha de óleo. Seu treinamento lhe disse que só podia significar uma coisa: um submarino danificado se movendo sob a superfície. Gwyn pediu uma descida. O Ventura inclinou e desceu mais baixo, preparando-se para alinhar uma passagem com cargas de profundidade. Mas enquanto o bombardeiro voava mais perto, formas começaram a se materializar na água oleosa. Não eram destroços, não eram restos. Cabeças humanas, dezenas delas. Algumas estavam imóveis, outras levantavam braços fracos em ondas desesperadas. O coração de Gwyn saltou. Ele abortou o ataque instantaneamente e agarrou seu microfone. Mayday! Mayday! Sobreviventes na água. A transmissão atravessou o éter do Pacífico, uma chamada urgente que colocaria em movimento o primeiro esforço de resgate real desde que o Indianápolis afundou. Para os homens abaixo, a chegada do Ventura foi como uma visão do delírio. Alguns tentaram comemorar, mas produziram apenas grasnidos. Outros levantaram braços cobertos de óleo para o céu. O bombardeiro rugiu sobre eles, seus motores gêmeos ecoando através da água. Então, inclinou bruscamente e deu a volta. Os sobreviventes podiam ver sua barriga brilhando ao sol. Um se lembrou. Foi como se Deus finalmente tivesse se lembrado de nós. Gwyn lançou uma balsa salva-vidas, que caiu no mar e saltou entre os sobreviventes. Mas os homens estavam fracos demais para nadar até ela. Eles simplesmente flutuavam, observando em silêncio enquanto o Ventura circulava repetidamente. Gwyn não tinha como ajudar mais. Sua aeronave não podia pousar na água. Tudo o que podia fazer era transmitir sua posição e permanecer acima como um marcador. Essa chamada chegou a Peleliu, onde outra tripulação aérea recebeu ordens de investigar imediatamente um hidroavião PBU-A5, a Catalina sob o comando do tenente Adrian Marks. Ele e sua tripulação decolariam dentro de 1 hora, correndo em direção a coordenadas que prometiam uma cena horrível. O Ventura permaneceu acima pelo tempo que ousou, mantendo os olhos nos sobreviventes. Para os marinheiros famintos e delirantes, flutuando impotentes abaixo, o conhecimento era suficiente. Alguém finalmente os havia visto. O resgate não era mais um sonho. Marks era um recruta relutante que se voltou para os céus depois que Pearl Harbor arrastou os Estados Unidos para a guerra. Em 1945, aos 28 anos, havia se tornado um piloto experiente. Da máquina mais adaptável da Marinha, o PBU-5 Catalina, um hidroavião desajeitado tão desengonçado quanto indispensável. O Catalina foi projetado para resistir. Sua imensa envergadura de 32 metros, como os braços de um gigante gentil, erguia o volumoso hidroavião através dos céus infinitos do Pacífico. 2 motores radiais, Pratt e Whitney, lhe davam potência suficiente para voar por mais de 15 horas e priorizavam estabilidade sobre velocidade com uma velocidade máxima de 177 km por hora. Havia feito tudo o que a Marinha pediu durante a guerra: caçar submarinos, patrulhar costas à noite como um gato preto e, mais memorável, descer das nuvens para salvar aqueles que o oceano quase havia reclamado. Para tais missões, foi dado a ele o indicativo de chamada afetuoso Dumbo, um nome que,
Combinava com sua aparência desajeitada, mas também com seu dom improvável, o poder de aparecer do nada e dar aos condenados uma segunda chance. O Catalina de Marx, apelidado de Playmate 2, era anfíbio com rodas retráteis para pistas de aterrissagem. Podia taxiar como um barco, puxar homens através de suas janelas laterais e escotilhas e armazenar dezenas dentro de sua cavernosa fuselagem. Mas todo piloto de Catalina conhecia uma regra acima de todas: nunca pousar em mar aberto quando as ondas se elevassem mais de 1 metro. Os cascos rachavam, as aeronaves viravam e os resgates se transformavam em funerais. Marx estabeleceu curso em direção às coordenadas transmitidas pelo bombardeiro Ventura. No caminho, passou pelo contra-torpedeiro de escolta USS Cecil J. Doyle, comandado por Graham Claytor, e transmitiu por rádio o pouco que sabia. Havia muitos sobreviventes na água, muitos demais para esperar autorização de rotina. Claytor virou seu navio em velocidade máxima em direção à posição. Quando o Catalina chegou à área, Marx e sua tripulação se inclinaram para o vidro da cabine. O número de homens era impressionante. Alguns se agarravam uns aos outros em grupos, outros flutuavam sozinhos e entre eles cortavam as sombras inconfundíveis de tubarões circulando. O Catalina circulou baixo sobre os sobreviventes, lançando balsas salva-vidas e pacotes de suprimentos. Embrulhos de lona caíram do céu e espirraram nas ondas, libertando-se de seus paraquedas. Os homens remaram fracamente em direção a eles, braços estendidos, mas o oceano era impiedoso. Uma balsa se partiu no impacto. Outras se afastaram mais rápido do que os homens moribundos podiam nadar. Muitos simplesmente olhavam os suprimentos flutuando fora de alcance. Marx agarrou o manche, examinando a água com um nó no estômago. Suas ordens eram claras: permanecer no ar, lançar equipamento e marcar a posição até que navios de superfície chegassem. No entanto, o Doyle e outros contra-torpedeiros ainda estavam a horas de distância e o sol já estava se inclinando em direção ao horizonte. A escuridão dispersaria os sobreviventes, esgotaria o último de sua força e daria aos tubarões uma chance de atacar. Pela manhã, centenas mais teriam ido. Dentro da cabine, seu copiloto olhou para ele em silêncio. Atrás deles, a tripulação olhava através das janelas laterais, observando o horror se desenrolar. Marx quebrou o silêncio. Ele disse o que estava considerando, o que cada manual, cada briefing e cada regulamento lhe diziam para nunca fazer. As ondas estavam se elevando 3,5 metros, cristas brancas se enrolando. Tentar pousar nisso poderia rachar o casco. O avião poderia inclinar-se para frente, afundar na depressão de uma onda e capotar através da superfície. Mas se permanecessem no ar, os homens abaixo certamente pereceriam. Marx perguntou à sua tripulação se estavam dispostos. Nenhum único homem se opôs. Ele reduziu o acelerador e inclinou o grande PBA para baixo e o alinhou com as ondas ondulantes. O oceano encheu o para-brisa, subindo e descendo como algo vivo. A 130 km por hora, o Catalina beijou a primeira onda com muita força. O casco bateu plano, saltou 4,5 metros de volta ao ar. Depois se espatifou novamente com um som como aço se rasgando. A aeronave tremeu, rebites gritando, água martelando contra sua barriga. Por um instante, Marx pensou que o avião se desintegraria. Então, milagrosamente se estabilizou, gemendo, mas intacto, saltando nas ondas como o desajeitado. Hidroavião que estava destinado a ser. A tripulação expirou toda de uma vez. Estavam vivos. Contra todas as probabilidades, Playmate 2 havia pousado com segurança. Marx não perdeu tempo. Abriu ligeiramente os aceleradores, taxiando o Catalina através do campo coberto de óleo de sobreviventes. Os tubarões se dispersaram das hélices enquanto o avião se movia entre os homens à deriva. Cada movimento tinha que ser deliberado. Uma explosão repentina de potência poderia inundar a fuselagem ou enviar as hélices cortando os mesmos homens que estava tentando salvar. A água ao redor deles estava viva, com gritos, com braços se estendendo para cima, com tubarões deslizando perto o suficiente para que suas barbatanas dorsais cortassem a superfície. Os membros da tripulação lançaram cordas e boias salva-vidas.
puxando corpos através das escotilhas. Alguns marinheiros estavam tão fracos que tiveram que ser erguidos como crianças, sua pele empolada, olhos vazios. O ar dentro estava cheio do fedor de óleo, suor e vômito. O impossível havia sido feito. E agora, no meio do mar das Filipinas, cercado por tubarões e luz que desaparecia, ele e sua tripulação tentariam salvar tantos homens quanto pudessem ser transportados. Os homens foram ajudados a bordo, e mais marinheiros nadavam desesperadamente para o Catalina, temendo que, se não embarcassem neste voo, não teriam força para sobreviver até que o próximo chegasse. Marks sabia que não podia levar todos. A visão era avassaladora, centenas ainda espalhados pela água. Ele se forçou a fazer um cálculo. Sombrio, os homens em grupos ainda podiam se defender dos tubarões e se agarrar uns aos outros. Aqueles à deriva, sozinhos, flutuando à beira da inconsciência, seriam os primeiros a ir. Era aritmética fria, mas naquele momento era a única maneira de minimizar as perdas. Marks manobrou o hidroavião entre os sobreviventes. Os membros da tripulação se estenderam através das janelas laterais, enganchando braços sob os ombros dos marinheiros, arrastando-os para dentro, enquanto outros empurravam por trás. Cada homem adicionava peso, desacelerando a resposta da aeronave, ameaçando inundá-la com cada onda. No entanto, os socorristas continuaram. Eles haviam entrado em um ritmo se movendo com energia frenética, como se a velocidade sozinha pudesse vencer os tubarões e o sol que desaparecia. Logo, a fuselagem estava cheia. Os homens jaziam 2 e 3 de profundidade no chão, empilhados em fileiras como lenha. Ainda assim, eles continuavam chegando. Mesmo quando nem mais um único homem podia ser espremido dentro, eles continuavam chegando e Marks não teve coração para recusá-los. Marks deu uma ordem final impensável: amarrá-los às asas. Sua tripulação pegou corda de paraquedas e cintas, amarrando marinheiros à ampla envergadura do Catalina, amarrando-os para que não fossem lavados pelos mares. Com o tempo, a aeronave parecia alguma visão grotesca. Dezenas de homens estendidos por suas asas, o hidroavião transformado em uma balsa eriçada de formas humanas. Mas o Catalina, já danificado por seu pouso violento, agora estava pesado demais, maltratado. Demais para voar novamente. Marks temia ter trocado o céu para sempre pela chance de comprar a esses homens uma única noite de vida. Quando o último sobrevivente foi amarrado às asas do Catalina, a noite havia caído. A aeronave agora carregava mais de 60 almas, sua própria tripulação mais os 56 homens arrastados do mar. As ondas balançavam a fuselagem, batendo contra costuras que haviam começado a vazar. Marks percebeu que a aeronave nunca voaria novamente. Dentro, os sobreviventes choravam silenciosamente no escuro. Alguns sussurravam delirantemente sobre casa, sobre esposas e mães, sobre água fresca. Outros simplesmente gemiam. Cada respiração, um esforço. Do lado de fora, aqueles amarrados às asas jaziam imóveis, o spray quebrando sobre eles a cada onda. As cordas os mantinham de deslizar para o mar, mas nada podia impedi-los de enfrentar o clima severo e ver as barbatanas de tubarão circularem abaixo. A tripulação fez o que pôde. Deram aos mais fracos o último de sua água potável. Cuidaram de ferimentos com pedaços de pano e tentaram manter os homens resgatados conscientes. Mas a exaustão pressionava todos eles. Com os motores desligados, o avião balançava, silenciosamente no escuro. Para muitos, a esperança vacilou novamente. Haviam escapado das mandíbulas dos tubarões apenas para encontrar seu fim no porão de um hidroavião aleijado. Então, algum tempo depois da meia-noite, uma nova luz apareceu no horizonte. No início, foi confundida com uma estrela, mas ficou mais brilhante e nítida até que os homens começaram a se agitar e apontar. Era o holofote do USS Cecil J. Doyle, cortando através da noite. O comandante Graham Claytor havia feito uma escolha perigosa. Havia ordenado que seu contratorpedeiro de escolta ligasse suas luzes e as varresse pelo céu, expondo deliberadamente seu navio a qualquer submarino inimigo que ainda pudesse estar espreitando por perto. Mas ele raciocinou que se os homens estavam morrendo na água, seu moral e sua sobrevivência importavam mais do que o ocultamento. A aposta funcionou.
Para os sobreviventes, aquele único raio de luz foi a salvação tornada visível. Vivas explodiram dentro do Catalina, vozes roucas se quebrando em soluços e orações. Nas asas, homens fracos demais para falar levantaram suas cabeças em direção ao brilho. O próprio Marks sentiu um peso se levantar quando o contorno do Cecil ficou nítido contra o horizonte. O contratorpedeiro chegou ao lado nas primeiras horas, marinheiros se inclinando sobre seus trilhos para içar os resgatados do hidroavião à deriva. Um por um, os 56 sobreviventes que Marks havia salvado foram transferidos a bordo, onde médicos correram para cuidar de suas queimaduras e desidratação. O Doyle e outros navios que responderam se espalharam pelo mar, tirando os últimos sobreviventes. Da água, quando a aurora surgiu, a escala completa da tragédia ficou clara. Dos 1.195 homens que haviam navegado no Indianápolis, apenas 316 estavam vivos. O resgate estava completo, mas a parte do Catalina nele havia terminado. Havia dado sua última força e agora flutuava à deriva, seu casco rachando, inadequado para voar. Novamente, a ordem foi dada para afundá-lo com fogo de artilharia. Playmate 2, o hidroavião que havia desafiado ordens e salvado dezenas de vidas, deslizou sob as ondas sobre as quais havia ousado pousar. 2 daqueles que foram puxados a bordo do Doyle logo pereceriam por seus ferimentos, reduzindo ainda mais a contagem de sobreviventes finais. Os outros, quase 900 marinheiros, haviam sido perdidos para torpedos, fogo, surge, exposição e tubarões. Foi a pior perda única de vidas no mar na história da Marinha dos Estados Unidos. Para Adrian Marks e sua tripulação, o retorno a Peleliu foi sombrio. Eles foram elogiados, sim, promovidos e condecorados. O almirante Chester Nimitz pessoalmente concedeu a Marks a medalha aérea por sua extraordinária coragem. O relatório oficial o elogiou por iniciativa, julgamento e desprezo por sua própria segurança. No entanto, Marks nunca esqueceu os rostos daqueles que não pôde salvar. Na busca por responsabilidade, a Marinha levou o capitão Charles McVeigh a julgamento, acusando-o de negligência por não fazer zigue-zague com seu cruzador. Foi a única vez na história naval dos Estados Unidos que um oficial comandante foi submetido à corte marcial por perder seu navio em combate. Até o comandante do submarino que havia afundado o Indianápolis testemunhou que o zigue-zague não teria importado, mas o veredito caiu pesadamente sobre McVeigh. Ele carregou esse peso até tirar sua própria vida em 1968. Décadas depois, o Congresso e a Marinha limpariam seu nome, mas para os sobreviventes, a amargura permaneceu. Quanto a Marks, ele retornou para casa em Indiana após a guerra, pendurou seu uniforme e retomou a vida como advogado de cidade pequena. Viveu silenciosamente, raramente falando sobre o resgate. Só anos depois, seus vizinhos e amigos souberam o que ele havia feito na guerra. Em uma reunião de sobreviventes do Indianápolis, em 1975, sua voz se quebrou enquanto ele ficava de pé diante dos homens que havia salvado. Eu os conheci em uma tarde cintilante e varrida pelo sol de horror. Eu os conheci através de uma noite tropical amena de medo. Eu nunca vou esquecê-los. A sala ficou em silêncio, cada homem lembrando o momento em que um hidroavião de asas brancas desceu do céu para desafiar o próprio oceano. O PBUI Catalina há muito tempo passou para a história, mas entre entusiastas da aviação e historiadores navais, a missão final do Playmate 2 se destaca. Foi prova de que um hidroavião lento e desajeitado, descartado por alguns como obsoleto mesmo antes da guerra terminar, poderia se tornar a borda mais afiada da esperança na hora mais desesperada.